E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai começar nossa aula de hoje, dessa vez com um novo assunto. Lá nos últimos assuntos a gente falou sobre as quatro operações aí, inclusive potenciação e raiz quadrada, inclusive também as expressões numéricas. Então a gente trabalhou isso aí também nas últimas aulas. Bom, agora a gente vai trabalhar aí com um novo assunto, um- uma nova parte aí do nosso conteúdo, que é o que a gente conhece aí como divisibilidade, certo? Em divisibilidade aí, a gente aprende basicamente duas formas da gente representar os números aí, duas características que a gente tem aí nos números, tá? Para divisibilidade aí, você tem o que a gente vai chamar de múltiplo e você tem aí o que a gente vai chamar de divisor, tá? Bom, os nomes aí eles já sugerem alguma coisa pra gente, tá? Múltiplo a gente lembra de multiplicação e divisor a gente lembra de divisão, tá? Então, na verdade, tem tudo a ver. O que é múltiplo e o que é divisor, a gente vai ver aqui o que é cada coisa. Tranquilo aí? Bom, então vamos lá. Começando aí sobre o que são múltiplos, tá? Gente, múltiplo nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Bom, então todo aquele número que é resultado de uma multiplicação, na verdade, ele é um múltiplo, tá? Então o múltiplo aí, ele é o resultado de uma multiplicação. A gente vai tentar entender aí como é que a gente trabalha com os múltiplos. Tranquilo? Primeiro, vamos supor que eu queira saber quais são os múltiplos de 2. Todos os múltiplos que a gente tem, eles são resultado de uma multiplicação. Então, na verdade, se eu estou querendo aí os múltiplos de 2, todos os números que eu multiplicar por 2 serão múltiplos de 2, tá? Então, vamos supor que eu queira aí saber quais são os múltiplos de 2. Então, se eu pegar o 2 e multiplicar por zero, eu vou encontrar zero. Se eu pegar o 2 e multiplicar por um, a gente encontra 2. E o 2 pelo 2 vai dar 4. E assim por diante, tá? O 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 5 vai dar 10. Bom, então a gente viu o que, ó? Todos esses números aqui, que são resultado de uma multiplicação, tá? Esses aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, todos os números que são resultado de uma multiplicação, eles são considerados múltiplo de 2. Por quê? Porque eles foram obtidos a partir de uma multiplicação por 2. Então, a gente já viu aí o quê? Que todo múltiplo de um número, ele é o resultado de uma multiplicação, tá? Então, se eu quero os múltiplos de 2, eu pego 2, multiplico por qualquer número que seja, o resultado aí vai ser um múltiplo de 2, beleza? Então, múltiplo nada mais é do que o resultado de uma multiplicação pelo número aí que eu estou querendo saber, tranquilo? Então, assim que a gente acha aí os múltiplos. Gente, uma coisa curiosa, tá? O zero, ele é múltiplo de todo número natural. Por quê? Porque se eu pegar qualquer número e multiplicar por zero, vai dar zero. Então o zero ele sempre vai estar ali como resultado de uma multiplicação, certo? Então lembra aí que o zero ele é múltiplo de todos os números naturais. E aí a gente vai entender agora o que são divisores. Gente, para a gente entender o que é divisor, o próprio nome ele já está sugerindo. Divisor vem de divisão. Ou seja, eu sei que o que para a gente obter uma divisão exata, eu preciso sempre ter resto igual a zero. A gente viu isso aí na parte de divisão. Então, para eu ter uma divisão exata, o resto tem que ser igual a zero. E a gente vê que um número ele divide especificamente por outros números. Por exemplo, se eu quiser saber quais são os números que eu posso dividir 10, tenho aqui o número 10, tá?
E aí eu vou pensar, quais são os números que eu posso dividir o número 10 que vai dar uma conta exata? Bom, se eu dividir 10 por 1, ele vai dar 10. Deu exato, né? Beleza. Se eu dividir 10 por 2, ele vai dar 5. Bom, deu exato também. Bom, mas se eu tentar dividir 10 por 3, eu vou conseguir? Bom, eu não vou conseguir, por quê? Porque se eu multiplicar 3 por 2 dá 6, se eu multiplicar 3 por 3 dá 9, se eu multiplicar 3 por 4 dá 12. Então não tem um número que eu multiplique por 3 que dá exatamente 10. Então aqui eu tenho uma divisão não exata. Por quê? Porque se eu fizer a conta de 10 dividido por 3, sobra resto 1. Tá? Bom, então eu sei o quê? Se eu for fazendo aqui 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, 10 por 4, até chegar no próprio 10, eu vou ver que o 10 ele divide por 1, ele divide por 2, divide por 5 e divide por 10. Bom, se eu pegar qualquer outro número que não sejam esses 4 aqui, eu não vou conseguir dividir o 10 e achar uma conta exata. Bom, então o que é divisor? É o número pelo qual gera uma divisão exata. Beleza aí? Então vamos fazer um exercíciozinho rápido, tá? Primeiro, a gente viu agora o que é múltiplo, então vamos ver aí quais são os múltiplos de 7. Bom, nesse caso aqui ele vai dar, eu tenho infinitos múltiplos aí, tá? A gente vai achar os 5 primeiros, tá? Então vamos ver aí. Bom, para eu achar o múltiplo de um número, eu sempre vou começar do zero, tá? Vou contando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu quero os 5 primeiros, tá? Vou até colocar aqui, tá? Os 5 primeiros. Por quê, gente? Porque múltiplos é infinito, tá? Do mesmo jeito que a quantidade de números é infinita, os múltiplos também são. Então eu quero os 5 primeiros múltiplos aí de 7. Bom, eu vou começar multiplicando o 7 por 0. Por quê? Porque eu sei que o múltiplo é o resultado de uma multiplicação. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 4, 28. Bom, tá aí, achei 5 múltiplos. Quais são eles aqui? Vamos colocar. 0, 7, 14, 21 e 28. Tá aí, os 5 primeiros múltiplos de 7. Tá? Se eu quisesse mais múltiplos, continuava as multiplicações, né? 7 vezes 5, 7 vezes 6, 7 vezes 7, 7 vezes 8, até quantos ele pedisse, tá? E agora vamos ver um exemplo aí de divisor. Bom, vou querer aí quais são os divisores de 20. Bom, quais são os divisores de 20 aí? Como é que eu vou achar os divisores de um número? Eu vou pensar, quais são os números que eu posso dividir 20, que eu encontro uma conta exata, que eu encontro uma divisão exata? Ó, eu sei o quê? Que se eu dividir 20 por 1, dá 20. 20 por 2 vai dar 10.